Bom, boa noite para todos. Vamos falar de integração numérica e o primeiro método que eu quero abordar é o método do trapézio. Então, em que consiste a integração numérica? A gente quer determinar a área sobre uma função, ou seja, a integral de uma função, e essa função, ela às vezes ela não é conhecida ou ou ela é muito difícil de ser determinada, muito difícil de ser calculada. Então, se a gente só conhecer apenas alguns pontos dessa função, é possível a gente fazer uma aproximação numérica da integral dessa função, certo? Ou da área sob essa função. Então eu tenho aqui os meus eixos x e y e eu tenho aqui, vou desenhar aqui uma função qualquer e esse é o método do trapézio. Então ele consiste, por exemplo, o método do trapézio simples. Eu vou começar aqui com 2 pontos, então eu tenho aqui o meu ponto x igual a A e o meu ponto x igual a B. E eu tenho aqui o meu f de A e aqui o meu f de B. Então, o que acontece? Eu quero calcular essa área, né? Então, basta calcular a área desse trapézio que eu vou ter uma aproximação para a área da minha função, que é essa aqui, f de x igual a y. Então essa é a minha função, que eu posso não conhecer, ou de repente ela é muito difícil de calcular, como eu falei, etc. Então eu uso dois valores conhecidos dessa função, eu tenho dois valores de x, e eu conheço os valores da minha função para esses dois valores de x. Então eu vou estimar, repare que formou aqui a figura de um trapézio. Então basta eu calcular a área desse trapézio que eu vou ter aproximado a integral da minha função usando esse método. Então aqui eu vou girar a minha figura para a gente poder enxergar melhor. Então aqui eu tenho a altura da minha função é h, onde h é a diferença entre b e a, então h é igual a b menos a. Essa base de baixo é o meu f de b, que seria essa parte aqui, né, a base maior, e a base menor é o meu f de a, que é essa parte aqui. Então, a minha integral, ela vai ser uma integral definida, né, de a b, de f de x dx. Isso é aproximadamente igual a h, né, que aí é a área do trapézio, que é a base menor mais a base menor dividido por 2, que seria a média das bases, vezes a minha altura. Então a minha altura vale h, eu vou colocar aqui a minha base menor, que é f de a, mais a minha base maior, que é f de b, dividido por 2. Né? Então, de modo geral, eu tenho aqui então que a minha integral, né, o valor total da minha integral é h sobre 2, eu retiro esse 2 aqui para fora do colchetes, vou ter h sobre 2 vezes f de x1 mais f de x2. Porém, eu fiz o meu trapézio com apenas um intervalo, o h valendo b menos a. Eu posso melhorar isso um pouco. Eu posso colocar 2 espaçamentos. Então eu vou redesenhar aqui a minha função. Esse é o meu y, meu eixo y, meu eixo x. Vou redesenhar aqui a função que eu quero, a função cuja área eu quero aproximar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui é o meu... Vamos desenhar melhor essa figura, essa função.
Então aqui eu tenho, por exemplo, vamos fazer aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, o meu trapézio, mas eu vou colocar dois espaçamentos. Então eu vou colocar um valor no meio, então eu vou ter o meu x1, x2 e o meu x3. Aqui é o meu eixo x, meu eixo y. Então agora o meu h, ele vai valer x3 menos x1, né? Então o valor final menos o valor inicial do meu trapézio, certo? Aqui eu formei o meu trapézio, dividido pelo número de intervalos. Então são dois intervalos, né? São dois espaçamentos. Então meu h é x3 menos x1 dividido por 2. Usando o meu polinômio de Gregory-Newton, eu tenho aqui que o meu IT é igual a h sobre 2 vezes f de x1 mais f de x2 mais h sobre 2. Agora eu tenho então uma composição de dois intervalos diferentes. Então eu tenho f de x2 mais f de x3. Simplificando aqui, eu posso colocar o h sobre 2 em evidência. Eu vou ter o meu f de x1 duas vezes, mais duas vezes, o meu f de x2 mais o meu f de x3. O meu h é o meu espaçamento entre os meus valores de x. Então, meu espaçamento entre x3 e x2 é o mesmo espaçamento entre x2 e x1. Então, x3 menos x2 é igual a x2 menos x1. Eu posso melhorar ainda mais. Eu posso colocar, por exemplo, 4 intervalos. Então, a minha função vai ficar, por exemplo, aqui eu tenho x1, x2, x3, x4 e aqui o meu mais 1. Então aqui eu tenho, são na verdade, eu coloquei dois espaçamentos, agora eu tenho que colocar 3 espaçamentos, né? Eu fiz o anterior com 2, agora eu vou fazer com 3, para que a minha aproximação seja um pouquinho melhor. Então eu vou colocar aqui minha função. Aqui eu tenho 1, 2, aqui são 3, né? Então tem aqui e tenho aqui. Então aqui eu tenho meu x1, aqui eu tenho meu x2, aqui eu tenho meu x3, aqui o meu x4. E é essa área que eu quero calcular. Aqui é meu y e aqui é meu x. Então, o meu h vai ser o meu valor final menos o meu valor inicial dividido pelo número de espaçamentos ou intervalos, que são 3. Então é x4 menos x1, né, sobre 3. E isso também é igual a x2 menos x1, que é igual a x3 menos x2, que é igual a x4 menos x3. O meu polinômio de Gregory-Newton, né, o valor da minha integral aqui vai ficar h sobre 2 vezes f de x1 mais f de x2 mais h sobre 2 vezes f de x2
mais f de x3 mais h sobre 2 vezes f de x3 mais f de x4. O meu IT é igual a h sobre 2, vou colocar o H2 em evidência, vai ficar f de x1 mais 2 vezes f de x2 mais 2 vezes f de x3 mais f de x4. Eu posso generalizar, eu posso colocar o h como sendo uma função x do estado final, então é n mais 1, menos o x inicial, que é o x1, dividido por n. Então, meu IT vai ser igual a h sobre 2 vezes f de x1 mais 2 vezes f de x2 mais, vou colocar aqui reticências, 2 vezes f de xn mais, aí eu tenho um f aqui sozinho, que é o xn mais 1. Então, essa é a minha expressão geral. As integrais numéricas com espaçamentos iguais são chamadas de integrais de Newton-Cotes, que são o Isaac Newton, um matemático e físico muito famoso, e Cotes, que era um astrônomo e também fez algumas coisas pela matemática. Então ele fez um trabalho junto com Newton, corrigiu o princípio, inclusive, a obra-prima de Newton, e deu contribuições aí à matemática. Então, um exemplo aqui para ver o quão próximo a gente consegue chegar usando o método trapézio, pode ser usar uma função, por exemplo, como uma exponencial. Então eu vou usar os limites de 1 a 3, a exponencial de e elevado a menos x ao quadrado dx. O meu h logo de cara é o meu y final menos o meu y inicial, para um passo só, para um intervalo só, ele vale 2. Então o meu IT vai ser igual a h sobre 2 vezes o meu f de x1 mais o meu f de x2. O meu h eu acabei de calcular, vale 2, então vai ficar 2 sobre 2 vezes e elevado a menos 1 ao quadrado, que é o meu f de x1, mais o meu f de x2, que é o meu e elevado a menos 2 ao quadrado. Aliás, o meu x2 vale 3, então vai ficar menos e elevado a menos 3 ao quadrado. Disso aí eu tenho um resultado que é igual a 0,368, 0029. Mas, se eu fizer de forma analítica, então integral definida de 1 a 3 de e elevado a menos x ao quadrado dx, e aplicar os valores para x de 1 e 3, resolver essa integral, eu vou ter um valor de 0,139, 38, 32. Então vocês podem ver que os valores não ficaram próximos. Então eu posso melhorar isso através de um trapézio composto. Então, através de um trapézio simples, eu obtive uma resposta que não é muito boa. Os valores ficaram longe, de 0,37 para 0,14. Então, é um erro muito grande aí. Então, eu vou fazer um trapézio composto usando 4 intervalos e ver como que eu melhoro esse resultado. Então, o meu h agora vai ser 3 menos 1 dividido por 4, que é igual a meio. O meu IT vai ser igual ao meu h sobre 2 vezes f de x1 mais
2 vezes f de x2 mais 2 vezes f de x3 mais 2 vezes f de x4 mais f de x5. Então, colocando os valores, atribuindo os valores aí às minhas funções, eu tenho 0,5 sobre 2 vezes e elevado a menos 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes e elevado a menos 1,5 elevado ao quadrado. Repara que eu estou elevando o meu x de meio em meio, que é o meu h. Então, é o valor do meu intervalo, o meu espaçamento. Mais 2 vezes e elevado a menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes e elevado a menos 2,5 ao quadrado, mais e elevado a menos 3 ao quadrado. Isso vai em resultar no valor de 0,154,82,34. Portanto, um valor bem mais próximo do meu valor real de 0,14. É isso aí. Obrigado.